Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecidos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Silva, é de Manaus, Amazonas. Nina e Tia Moca são de Vila das Belezas, em São Paulo. Ricardo Rodrigues e Rosenilda são de Caaporã, na Paraíba. Tânia Medeiros dos Santos é de Praia Grande, em São Paulo. Regina S.J. dos Santos é de Colatina, no Espírito Santo. Antônia Ribeiro é de Bom Lugar, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos, diante da tua presença, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e também te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Esteja com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos de angústias, aflições, dor, tribulação, sofrimento. Tu conheces cada um, sabes as necessidades que tem e também conheces o coração, a fé. Abençoa-os, conceda as vitórias e que continuem firmes nas tuas promessas e que breve nós estejamos todos livres desses problemas que enfrentamos aqui neste mundo e com certeza estaremos contigo nos céus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos para continuar o estudo desta semana. Estaremos falando a cada dia sobre ressurreições que aconteceram antes de Jesus morrer. Ontem nós falamos aqui a respeito da ressurreição de Moisés e vimos na palavra de Deus, no livro de Judas, no verso 9, que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, houve uma batalha entre ele e Satanás, porque Satanás não queria que Jesus ressuscitasse Moisés. A disputa era pelo corpo de Moisés e não pela alma, porque como todos nós já estudamos até aqui, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então a disputa era pelo corpo. E Miguel mais uma vez venceu, Jesus venceu a batalha. E Jesus então, e os anjos que estavam ali, Jesus foi quem ressuscitou lá, Moisés, e ele foi levado para os céus, e a prova é que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. Os discípulos testemunharam, Pedro, Tiago e João, testemunharam a presença de Moisés e Elias. Elias porque foi levado vivo para os céus, e Moisés porque foi ressuscitado e está nos céus, e então os dois apareceram ali no Monte da Transfiguração para confortar Jesus naqueles momentos que Jesus estava vivendo que antecederam a cruz, a morte de Jesus na cruz. Nós hoje vamos falar sobre duas ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento, além da de Moisés. A primeira nós encontramos em 1 Reis, capítulo 17, versos 18 a 24. Diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. E lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos.
Elias, porém, disse: Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse, e assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Aqui nós encontramos Deus usando o improvável. Por quê? Porque Deus não mandou Elias para ir a uma casa onde havia tranquilidade, onde havia alimento de sobra, porque estava havendo uma seca muito grande. 3 anos e meio estava profetizado pelo profeta Elias. Isso foi no reinado de Acabe. E durante 3 anos e meio não choveu. Estava tudo seco. Não havia nada que plantasse e que poderiam colher alguma coisa para comer. E Elias, então, ouvindo a voz do Senhor, foi a Sarepta, onde estava esta mulher viúva catando gravetos. E Elias, então, se dirige a ela e pede água, e de aí pede que ela traga também um pedaço de pão. E ela diz que não tem nada para comer em casa, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Iria fazer um pão para os dois, ela e o filho comerem, e depois iriam morrer, porque não havia nada para comer. É triste, não é, irmãos? É triste. Mas veja, Deus usa o improvável. Deus mandou Elias para lá, Sarepta, na casa dessa mulher, e que não era do povo de Israel. Tem esse detalhe, ela não era daqueles que criam no Deus verdadeiro. E então, Elias fala: não, você faz o seguinte, prepara primeiro para mim um pão do que você tem lá, e não vai faltar azeite e nem farinha na sua casa. A mulher creu, e assim aconteceu. Não faltou durante 3 anos e meio de seca. Todos os dias tinha farinha na panela e tinha azeite na botija, e eles comeram. Elias morou ali na casa dela durante esse período, porque Deus disse que fosse para lá. Mas o menino que ela tinha adoeceu e morreu. E ela então fala para Elias: mas por que você veio aqui trazer maldição para minha casa? Olha aí o que aconteceu, meu filho morreu. E Elias então vai e pede o menino, leva-o para o seu quarto, que ficava na parte de cima da casa, e deita sobre o corpo dele 3 vezes, e ora a Deus, e o menino volta a viver. Louvado seja Deus. Este foi o primeiro milagre, que nós vemos aqui no Antigo Testamento, depois de Moisés, que foi realizado por um profeta, Elias. Mas nós temos um outro milagre também, que está agora em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 4, nos versos 18 a 37. Não vai dar para ler todos esses versos, mas você leia depois na sua Bíblia. 2 Reis 4, 18 a 37. Diz assim:
Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve-o para casa, para a mãe dele." O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, Eliseu, fechou a porta e o deitou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é a festa da lua nova nem sábado?" Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe." Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Rápido, só diminua o passo quando eu mandar." E partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele, Eliseu, viu à distância, disse a Geazi: "Olhe, lá vem a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho?" A mulher respondeu: "Sim, está tudo bem." Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: "Deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo." Então a mulher disse: "Acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças?" Eliseu disse a Geazi: "Prepare-se para viajar. Pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o bordão, o cajado, sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo." Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada, não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: "O menino ainda não despertou." De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele, suas mãos sobre as dele, e enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele, e dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: "Chame a sunamita." Quando ela entrou, Eliseu disse: "Aqui está seu filho." Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Segundo milagre realizado aqui por mais um profeta, agora Eliseu. Eliseu passava sempre na casa dessa sunamita e o marido, e ela sempre hospedava ali. Eliseu dava comida para ele, dava água. E então ela disse assim para o marido: "Olha, esse homem é um bom homem, um homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui para quando ele passar por aqui ele ficar hospedado aqui em casa." E assim fizeram. E então, em retribuição, Eliseu perguntou o que ela precisava, que ele queria agradecer, concedendo ela alguma coisa que ela não tinha. Ela disse: não me falta nada." Mas Geazi disse para Eliseu: "Ela não tem filhos." Aí Eliseu falou assim: "Olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho." E assim aconteceu, ela teve um filho. Só que quando esse menino já estava crescidinho, estava com o pai, saiu para o campo na colheita, ele começou a sentir forte dor de cabeça, uma insolação, né, deve ter acometido o menino, e foi levado para casa, para a mãe, mas ele morreu. E aí a mãe não falou nada com o marido, foi ao encontro do profeta. E quando chegando lá, o profeta perguntou: "Está tudo bem com seu filho, com seu marido?" "Sim, está tudo bem." Mas o menino havia morrido. E aí nós conhecemos a história, né, que eu li, 2 Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. Você pode ler novamente na sua Bíblia. Mais um milagre que foi realizado fora do arraial de Jerusalém, do povo de Israel, uma mulher sunamita. Irmãos, Deus ele quer realizar um milagre também em nossa vida. É claro que hoje nós não temos esse privilégio, né, de poder ressuscitar uma pessoa quando nós perdemos um parente, um familiar. O que nós mais queríamos era que Jesus estivesse aqui e orasse e impusesse a mão e a pessoa voltasse a viver, não é verdade? Mas isso vai acontecer muito em breve quando Jesus voltar. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão e juntos todos nós, os que estivermos vivos, seremos então transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos das palavras de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá."
João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.